Senhoras e senhores, opa, esse fone não precisa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, como estão? Aqui são 10 horas da noite, eu acabei de chegar da missa de Corpus Christi e eu preciso gravar o podcast de vocês. Por quê? Porque eu sou um péssimo padre. Corpus Christi não, missa de quarta-feira de cinzas. Porque eu sou um péssimo padre, e assim, já tô errando que eu tô gravando esses áudios quase que semana sim, semana não. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Eu preciso tomar vergonha na cara e começar a me organizar um pouco melhor. Mas tudo bem, aqui estamos. Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Temos avisos? Vejamos. Dia 13 agora de março será a nossa próxima aula da Escolinha dos Moribundos. Nós entraremos no tema da luxúria. Trataremos em março sobre o pecado capital da luxúria, em abril sobre os remédios para a luxúria. E depois disso teremos terminado então todos os pecados capitais e partiremos para algum tema misterioso que ainda está para ser definido. Se você quer assistir às aulas, se você quer poder de voto e escolha na decisão dos próximos temas, se você quer ter acesso a todas as aulas que eu já dei na Escolinha dos Moribundos, se você quer ter acesso ao nosso grupo exclusivo, privado, essencial, de uma comunidade seleta de indigentes moribundos no Telegram, basta então que você apoie o meu trabalho com qualquer valor a partir de R$1. A partir de R$1, tá? E você tem acesso ao grupo no Telegram e a todas as aulas que já foram dadas. Tá? O grupo no Telegram, por sinal, eu pessoalmente gosto muito, porque é um pessoal que realmente tem fé, um pessoal que conversa, eles se ajudam a tirar dúvidas, e eu também tô lá, caso vocês precisem de alguma coisa diretamente de mim. Tá bom? E, claro, quem deseja ajudar com um pouco mais, a partir de R$50, você também recebe todos os meses na porta da sua casa uma carta minha com reflexões, meditações, sobre uma série de coisas, mas sempre tratando de alguma forma da nossa vida espiritual, sempre relacionando com a nossa vida de fé. Tá bom? Então, se você tem interesse, comece a apoiar. O link é http://apoia.se/Moriar. http://apoia.se/Moriar. Tá bom? Temos mais algum aviso? Sem avisos. Vamos ao que interessa. Senhoras e senhores, meu nome é Padre Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, feliz quarta-feira de cinzas, não é verdade? Feliz quarta-feira de cinzas. Estamos agora oficialmente em um dos tempos litúrgicos que eu mais gosto no ano. Não porque eu necessariamente goste de fazer penitência, mas porque toda quaresma, se a gente se dispõe a viver ela bem vivida, toda quaresma é um período de grande conversão, né? As
Os períodos da minha vida que eu me senti mais próximos de Deus foram todos quaresmas. Né? E isso se dá não só pelo próprio espírito deste tempo litúrgico, que é um tempo de conversão, que é um tempo de penitência, que é um tempo de nos aproximarmos de Deus, mas porque, bem, quanto mais nós nos mortificamos, se nós o fazemos por amor a Deus, se nós nos penitenciamos por amor a Deus e não por vaidade ou por outros motivos, a consequência natural é que nós nos aproximemos de Deus. A verdade é essa. São José Maria Escrivá já dizia que a mortificação é a oração dos sentidos. Né? Ou seja, quando você mortifica a sua carne, e você então se causa alguma espécie de desconforto por amor a Deus e tendo como objetivo, seja macerar a sua carne pela mortificação, seja fazer penitência em expiação dos pecados que você já cometeu, a consequência é que você está rezando não só com a sua alma, não só com a sua inteligência, não só com os seus sentimentos, mas com os seus próprios sentidos exteriores. Você está rezando com o seu corpo. Cada vez que a sua barriga faz um barulhinho de fome, é uma oração. Cada vez que dói um pouquinho, é uma oração. Cada vez que você diz não para uma coisa que você queria dizer sim e que não seria pecado dizer sim, é uma oração. Então, uma vida de penitência, num geral, é algo que nos aproxima de Deus, porque tanto controla a nosso corpo, tanto subjuga a nossa concupiscência, tanto expia as nossas faltas, tanto nos motiva ao amor, como também nos ajuda a estar o tempo inteiro lembrando de Deus. Lembrando de Deus. E o que é a oração, no fim das contas, senão a elevação da alma a Deus, como diz o próprio Santo Tomás de Aquino. Tá? Então, em primeiro lugar é isso. A quaresma é um período de conversão. Lembrem que na própria Sagrada Escritura, a palavra que muitas vezes para nós aparece traduzida hoje em dia como conversão, convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo, no original da Vulgata não é convertei-vos literalmente, mas é fazei penitência. Né? Por quê? Porque converter-se e fazer penitência pelos seus pecados são dois lados da mesma moeda. Né? Você não se converte se você não está disposto a expiar as más decisões que você tomou quando ainda estava naquele caminho. A conversão nada mais é do que você está caminhando numa direção, você para e muda de direção. Mas para trilhar esta nova direção, é necessário que você reconheça que aquela direção original na qual você ia era uma direção não só equivocada, mas errada, má, e que você queira reparar o mal que você fez durante aquela caminhada. Pelo seu bem, pelo bem dos seus irmãos que fazem parte do corpo místico e, é claro, em reparação aos sagrados corações de Jesus e Maria, que são ofendidos pelas nossas faltas e que choram por nós. Tá? Então, converter-se e fazer penitência são dois lados da mesma moeda. Uma coisa leva a outra, uma coisa vai junto com a outra. Ninguém faz penitência de verdade sem querer se converter e sem ter por resultado uma conversão, e ninguém se converte de verdade sem estar disposto a fazer penitência. Tá? Algumas pessoas me perguntam, mas padre, qual é a diferença entre penitência e mortificação? A resposta é simples. O mesmo ato pode ser tanto uma penitência quanto uma mortificação. E o mesmo ato, inclusive, pode ser as duas coisas. Pode ser uma penitência e uma mortificação. Geralmente é. Mas qual a diferença teórica no sentido das duas coisas? Em primeiro lugar, penitência é algo que você faz em expiação dos teus pecados. Tá? Lembre-se que quando nós pecamos, nós incorremos numa culpa
né? E por causa dessa culpa nós incorremos numa pena, né? Ou seja, a culpa é a culpa pelo mal que fizemos livremente e a pena é aquilo que devemos pagar por termos feito o mal. Quando nós nos confessamos, no caso de um pecado mortal, ou quando, no caso de um pecado venial, fazemos qualquer uma das várias coisas que podem nos alcançar o perdão deles, né, o que acontece é que nós somos perdoados da culpa destes pecados, mas não somos imediatamente perdoados das penas. As penas pelos nossos pecados cometidos, elas terão que ser pagas, tá? E elas podem ser pagas por meio de uma indulgência parcial ou plenária, né? Qual, por sinal, temos oportunidades abundantes de conseguir ambas, especialmente as plenárias, neste tempo. Fica pra cá uma coisa. Conseguir ambas neste tempo deste ano jubilar, tá? E temos um áudio sobre isso que chama Tudo o que você precisa saber sobre o jubileu de 2025 ou algum título parecido, tá? Então, a nossa pena é paga ou pelas indulgências ou por atos de caridade sobrenatural ou por penitência, tá? E, se não as pagamos em vida, teremos de pagá-las no purgatório. Inclusive, eu já disse isso várias vezes, mas é importante saber, a vida espiritual ela é comumente dividida em 3 etapas. A etapa purgativa, a etapa iluminativa e a etapa unitiva. A etapa unitiva é uma etapa espiritual altíssima, na qual a alma está entrando em união profunda, né, com Deus. É o chamado matrimônio espiritual. É ali que se diz com mais especificidade e clareza e mais realismo que se pode dizer dessas pessoas nessa fase da vida espiritual, aquilo que São Paulo dizia, né? Eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. A etapa iluminativa é quando aquela alma já está numa certa união com Deus, e a sua conversão para de ser um processo tão ativo da parte dela e se torna um processo mais passivo no qual Deus age mais, Deus lhe envia mais penitências, Deus lhe introduz na noite escura da alma, na noite escura dos sentidos ali tem uma discussão, mas geralmente já começa ali na fase purgativa também, mas enfim, isso é outra questão. Deus já começa ali a ter um diálogo interior com aquela alma que é mais profundo, tá? E a fase purgativa, que é a primeira fase da vida espiritual, é aquela na qual nós temos que fazer o quê? Temos que purgar as nossas penas, purgar os pecados que nós cometemos no passado, abandonar o pecado mortal e começar a expiar pelas nossas penitências e pelas nossas obras de caridade todos os pecados que nós cometemos no passado, que são muitos. Então veja que o caminho para se entrar nos patamares mais elevados de união com Deus na vida espiritual, ele passa pela porta estreita da penitência. Não tem como não tem como ser santo sem fazer penitência. É impossível. Tá? E é claro, lembrando que essas divisões da vida espiritual, elas são modelos teóricos, mas Deus é livre. E ele muitas vezes pode e acontece de dar graças próprias de uma via iluminativa a uma pessoa que está na via purgativa ainda. E, enfim, a pessoa que está na via unitiva ainda tem que fazer penitência, é óbvio, e todas essas coisas. Né? Eu ressalto isso porque a tendência, quando nós vemos esses esqueminhas, é a gente começar a querer se diagnosticar, e porque um dia eu tive uma consolação durante a missa, eu estou na via unitiva, me coloquem sobre os altares. Aí a pessoa fica soberba, vai lá e peca gravemente por soberba e pede a graça de Deus. Então assim, vamos com calma, tá? Não é bem assim, relaxa, paz, respira, tá? Beleza? Ótimo. Então, primeiro ponto é esse, né? Penitência é isso, a penitência é a expiação das nossas faltas passadas. Já a mortificação é aquilo que nós fazemos não necessariamente
podemos fazer também, e aí é tanto mortificação quanto penitência, mas é aquilo que nós fazemos de modo especial para aprender a macerar a nossa carne, contrariar a nossa concupiscência, vencer os nossos maus desejos. É a famosa chibatada no burro, que São Francisco dizia, que nós temos que nosso corpo é o irmão burro, nós temos que alimentá-lo, mas temos também que tratá-lo na base do chicote, para que ele não se esqueça quem manda. Senão ele vai mandar em nós. Tá? Então não se esqueçam disso. Pela mortificação, você macera o seu corpo. Você está querendo morrer para si mesmo, morrer para os prazeres, colocar o seu corpo sob o domínio da sua alma e não vice-versa. Pela penitência, você está expiando as faltas passadas. E uma determinada ação pode ser ou uma penitência, ou uma mortificação, ou ambas, dependendo somente da intenção por trás do ato que você realiza. Tá? Pegaram? Ótimo. Tomar um gole d'água e já damos sequência. A questão é a seguinte. Temos aqui o Catecismo Maior de São Pio X. Já ouviram falar? O Catecismo Maior de São Pio X é um catecismo pequeno, fininho, tá? Que é excelente para a catequese. Por que ele é excelente para a catequese? Porque ele é todo organizado em perguntas e respostas curtas. Tá? E ele tem uma coisa que, por exemplo, não tem no Catecismo Romano, que é o famoso Catecismo de Trento, e que eu não me recordo agora, e eu não olhei no amarelão, porque eu sou irresponsável, e como vocês viram, eu cheguei correndo da missa para cá, para gravar o áudio. Eu vou gravar esse áudio, eu vou fazer a edição, colocar ele para renderizar enquanto eu tomo banho, eu vou sair do banho e vou subir ele no YouTube e no Spotify e vou deixar subindo enquanto eu durmo. A vida é assim, tá? Então veja que eu não conferi no amarelão, tá? Mas não me recordo de cabeça se tem lá ou não. Mas que é o quê? É uma parte inteira dedicada, às festas, tá? As festas de Nosso Senhor. Está aqui no índice. Na minha edição é a partir da página 157. Tem as festas de Nosso Senhor, depois as festas solenes da Santíssima Virgem e as festas dos santos. Tá? E aí ele explica o que é o Advento, o que é a Páscoa, o que é a Quaresma, né? E explica tudo isso com perguntas e respostas. Então é muito útil para a nossa instrução, é muito útil para consultar, é muito útil para dar catequese, tá? Catecismo Maior de São Pio X. Tá bom? Ótimo. E ele tem aqui uma coisa muito legal que chama da Quaresma. Tá vendo? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. O que é a Quaresma? Pergunta. Quaresma é um tempo de jejum e de penitência, instituído pela Igreja por tradição apostólica. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o período da Quaresma é uma tradição que nos vem desde a época dos apóstolos, e é uma tradição que nós guardemos o período da Quaresma por meio de jejum e por meio da penitência. Tá? Lembrando que era costume católico antigo, muito comum, que se fizesse jejum todos os dias da Quaresma. Tá? Jejum, é claro, da igreja, não jejum absoluto. Lembrando que o jejum da igreja é o quê? Uma refeição completa e 2 refeições pequenas que, se somadas, não completem uma. Né? Então, uma refeição completa e 2 lanchinhos.
É perfeitamente possível fazer o jejum da igreja sem nem passar fome, né? Então, é isso que é a quaresma. Tempo de jejum e de penitência instituído pela igreja por uma tradição que remonta aos apóstolos. Para que fim foi instituída a quaresma? A quaresma foi instituída por 3 motivos. Nos fazer conhecer a obrigação que temos de fazer penitência durante todo o tempo da nossa vida, da qual, segundo os santos padres, a quaresma é figura. Ou seja, a quaresma é um período em que vivemos com maior intensidade algo que deve fazer parte da realidade da nossa vida cristã todos os dias da nossa vida, que é o que? A penitência. Porque a partir do momento que nós vivemos uma vida na qual nós não dizemos não para os nossos sentidos, nós estamos rapidamente trilhando o caminho que leva ao lago de fogo. Porque os nossos sentidos, bem, quais são os 3 inimigos do homem? O mundo, o demônio e a carne. Nossos sentidos são a voz de quem? Da carne. Então, se nós nos entregamos aos sentidos, nós nos entregamos à carne. Se nós nos entregamos à carne, nós estamos nos entregando a um dos 3 inimigos do homem. E se nós vivemos a vida entregue aos nossos inimigos, o resultado é bom? Não é. Não é. Viu? Não é. Você sabe que não é. Então, esse é o primeiro. Nos fazer conhecer a obrigação que temos de fazer penitência durante todo o tempo da nossa vida. 2. Para imitar, de algum modo, o rigoroso jejum de 40 dias que Jesus Cristo fez no deserto. Nós acabamos de sair aqui no podcast de uma série de áudios meditando as tentações de nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Por quê? Porque nós estávamos nos propondo a fazer a quaresma do batismo do Senhor. Vemos então que na grande quaresma, que nós entramos agora, a ideia de acompanhar Jesus ao deserto permanece. Tá? Só que agora nós temos o quê? Nós temos um foco maior em padecer junto com ele as vistas da sua paixão e morte, para que na Santa Semana da Páscoa possamos também partilhar da sua ressurreição. Porque me explica uma coisa, quem não está morto pode ressuscitar? Não pode. Não tem como você ressuscitar uma pessoa que não está morta, porque, bem, ela está viva. Se ela está viva, ela não ressuscita, porque ela está viva. Correto? Então, aqueles que desejam participar da ressurreição de Cristo devem morrer. Morrer para si mesmo. Morrer para a carne. Morrer para o mundo. Que isso é o quê? Isso é o fruto da quaresma. É o que buscamos com a quaresma. Experimentar esta morte simbólica do homem velho. Entende? Esta morte simbólica do homem velho, para que então possamos participar da ressurreição de Cristo. O que de alguma forma também já é prefigurado no nosso batismo, porque não se esqueça que o batismo, a imersão na água nos tempos antigos, ou a própria água caindo na cabeça da criança ou do adulto agora, é o que? É um símbolo de que você está morrendo. Você toma parte na morte de Cristo. Toma parte na ressurreição dele também, já no batismo. E isso te permite tomar parte no seu corpo místico. E ser filho de Deus Pai dentro do Filho. Filho por participar do próprio Filho. Isso é o batismo. E o batismo em si é uma prefiguração da nossa vida cristã. E de modo especial, a quaresma, como nós acabamos de ler,
também é imagem de toda a nossa vida cristã, no que ela nos lembra da necessidade da penitência, de nos unirmos à morte de Cristo para participarmos da sua ressurreição na Páscoa. Que é onde entra o terceiro motivo pelo qual foi instituída a Quaresma, para nos preparar por meio da penitência para celebrar a festa da Páscoa. Não só pelos motivos já ditos, mas também... Que livro é esse que está aparecendo aqui? É esse aqui? Que livro que é? Ah, é um livro de Nossa Senhora. Eu fiquei curioso. Não, eu não fiquei curioso. Eu sabia que algum de vocês ficaria curioso, então eu quis mostrar por isso. Tá, voltemos. Então, não só a Quaresma nos prepara para a Páscoa, porque ela nos faz participar da morte de Cristo, mas a Quaresma nos prepara para a Páscoa também, por quê? Porque todas as grandes festas são momentos de grandes graças. E recebem melhor as grandes graças aqueles que estão com os corações mais bem dispostos. E você torna o seu coração mais bem disposto como? Amando mais a Deus. E como você ama mais a Deus? Se convertendo mais a Deus. E como você se converte? Dizendo não para si mesmo por amor a Deus. Sacou? Viu como é tudo meio junto, meio misturado, uma coisa alimenta a outra. O batismo é a imagem da vida, a Quaresma é a imagem da vida, e tudo nos prepara para maior união com Deus. E estando unido com Deus, você recebe mais graças nas grandes festas, e aí você se prepara para ressuscitar com Cristo, e é só essa ressurreição com Cristo é a própria inundação da graça divina na sua alma, que te transforma a semelhança perdida de Jesus Cristo, que é a santificação, que é tornar-se capaz de amar a Deus sobre todas as coisas e efetivamente fazê-lo. Na verdade, gente, no fundo de tudo, o nosso grande objetivo é aprender a amar. O nosso grande objetivo é esse, é aprender a amar. É só isso. Mas não amar como o mundo nos pede para amar. Não amar como nós amamos com esses nossos coraçõezinhos podres. Não. Amar de verdade. Amar como Deus ama. Amar a ponto de que aquilo que diz Santo Agostinho possa se aplicar a nós. Ama e faça o que queres. Agora, Santo Agostinho não está dizendo ame como o mundo ama e faça o que queres. Não. Ele não está dizendo ame com o seu coraçãozinho humano cheio de ideias tortas, cheios de ilusões, cheios de maldade, cheio de auto-engano e faça o que queres. Não. O que ele está dizendo é aprenda a amar de verdade. Aprenda a amar na escola de Cristo. Aprenda a amar como Cristo amou. A amar ao teu próximo, como Jesus Cristo ama o teu próximo. Como Jesus te amou. Dê este amor ao teu próximo. E quando você aprender a amar assim, quando você conseguir amar assim, você estará amando a Deus sobre todas as coisas. E na hora que você alcança, então, esta perfeição do amor, esta compreensão verdadeira do que é o amor, nenhuma outra lei é necessária. Porque se nós cumpríssemos o primeiro mandamento, os outros 9 não teriam sentido de ser. Porque os outros 9 são decorrências do primeiro. A nossa vida católica, a nossa vida cristã é uma escola de amor. É só isso que ela é.
uma escola de amor. Só que nós somos muito orgulhosos. Nós achamos que sabemos amar. Entendeu? A gente acha que sabe amar. A gente acha que ama bem. A gente acha que é a miséria do ser humano. A gente sempre acha, por pior que você pense que você sempre se acha um pouco, ao menos um pouco melhor do que você realmente é. E esse orgulho que nós temos nos impede de aprender a amar de verdade. E é esse orgulho que as penitências quaresmais e as penitências de toda a nossa vida têm o objetivo de matar. Porque por meio delas nós nos unimos mais a Deus e nós nos tornamos capazes, então, por graça dele, que nos chega pelas mãos da Virgem Maria, medianeira de todas as graças, por esta graça, nós nos tornamos capazes de amar, não com o nosso amor, mas com o amor do próprio Deus, que é a própria virtude teologal da caridade. Tá? Lembrando que a virtude teologal da caridade é a responsável pelos méritos sobrenaturais de qualquer ação que nós façamos. Então, se você faz uma ação movida por amor humano somente, não tem mérito sobrenatural. Tem mérito natural. É um ser humano, fez ali uma coisinha legal pela lei natural, bacana. Mas até aí os pagãos fazem também. Mérito sobrenatural é o mérito divino, o mérito diante de Deus, o mérito que vale para a vida eterna. Esse é só por amor a Deus. Só. Sem? Não. Então nós vimos que a quaresma foi instituída para nos fazer conhecer a nossa obrigação de fazer penitência, para imitar de algum modo o jejum de Jesus, para nos preparar por meio da penitência para celebrar a Páscoa. Tranquilo, né? Vamos para a próxima questão. Essa é muito difícil, hein? Essa aqui é complicada. A pergunta é: por que se chama Dia das Cinzas o primeiro dia da quaresma? Aí vem a resposta. Chama-se o primeiro dia da quaresma de Dia das Cinzas porque a igreja impõe naquele dia as cinzas nas cabeças dos fiéis. É um choque, né? Vocês estão surpresos? Vamos lá. Vamos seguir. Próxima pergunta. Por que a igreja impõe as cinzas no primeiro dia da quaresma? Agora é interessante. A igreja, no princípio da quaresma, impõe as cinzas a fim de que nós, lembrando-nos de que somos feitos de pó e de que após a morte nos havemos de reduzir a pó, nos humilhemos e façamos penitência dos nossos pecados enquanto temos tempo. Tá? Então, é para que nós realmente nos lembremos de que somos pó. Para que nós nos lembremos das passagens do Antigo Testamento em que as pessoas conseguiam averter a mão da ira divina, do castigo divino, quando se vestiam de saco e faziam penitência. Porque fazer penitência é arrepender-se, uma coisa está junto com a outra. Você alcança a profundidade do perdão de Deus fazendo penitência pelos teus pecados. O abismo de misericórdia que é o Sagrado Coração de nosso amado Senhor, Jesus Cristo, Deus e homem, o coração dele, que é uma torrente infinita de amor, de perdão e de misericórdia, ele se abre para nós pela penitência. Porque a penitência é a obra do amor. Tá? Então, lembremos-nos de quem nós realmente somos. Vivamos na realidade da nossa condição humana. Nos humilhemos diante de Deus.
Imploremos seu perdão. Façamos penitência dos nossos pecados, enquanto ainda é tempo. Porque a hora de fazer penitência é agora, é nessa vida. Quando nós morrermos, não tem mais chance de fazer penitência. Não tem mais chance de se converter. E a morte é assim. Ela acontece de uma hora para outra. Você não sabe quando vai acontecer. Da mesma forma que você não sabe quando o padre louco vai bater na mesa, você não sabe que horas que você vai morrer. Então, aproveitemos o tempo que temos para buscar a Deus sinceramente, para converter os nossos corações. Tá? Essa é a ideia das cinzas. Lembra-te de que tu és pó e de que ao pó hás de voltar. Lembra-te de que você vai morrer. Foca a tua vida, foca os teus atos, foca as tuas decisões nas coisas que são eternas e não nas ninharinhas podres desta vida ridícula que nós vivemos neste mundo, que não serve para nada, além de dor de cabeça, encheção de paciência e cansaço. As coisas do tempo são inúteis. Não servem para nada. É piada, é lixo, é esterco, como diria São Paulo. Por que a gente insiste em se distrair com essa palhaçada, ao invés de estar com os olhos nas coisas que vão nos acompanhar depois da morte? As coisas eternas, a sabedoria divina, o amor divino, a conversão, a expiação dos nossos pecados. Nada mais importa. Nada mais importa. E eu digo tanto para vocês quanto para mim, porque eu sou um cabeça dura. E eu me esqueço disso também. Mas nada importa. Só Deus existe. Esses dias eu estava mexendo aqui nas minhas notas e eu achei uma coisa que dizia, não lembro de que santo que era, mas era uma frase de um santo que dizia assim: o cristão deve viver como se no mundo estivesse só com Deus. E é isso. É isso. Porque só Deus existe. É o que São Rafael Arnaiz dizia. O mundo é um ponto, no ponto há um mosteiro, e no mosteiro só Deus e eu. Só Deus e eu. Todo o resto só tem sentido quando é vivido, experimentado e amado em união a Deus, por amor a Deus, em direção a Deus. Só. Só. Só, gente. Só. O resto é cinza, é pó. E vai virar pó. E não vale de nada. E não vai salvar a tua alma. Por que você se distrai com coisas que não vão salvar a tua alma? Por que você se distrai se deixando escravizar por um corpo que só quer te levar para o inferno? Por quê? Porque é mais fácil? Eu sei que é mais fácil. Eu faço isso também. Eu sei que é mais fácil. Mas lembre-se do que o Papa Bento XVI dizia. Você não foi criado para o conforto. Você foi criado para a glória. A glória divina. Não para o conforto. A gente tem que se converter muito, gente. Temos que se converter muito. Vamos seguir aqui. Com que disposição devemos receber as cinzas? Devemos receber as cinzas com o coração contrito e humilhado, e com a santa resolução de passar a quaresma em obras de penitência.
quando vocês virem este vídeo, ouvirem este áudio, já haverá passado a oportunidade de receber as cinzas. Porém, essa disposição é perfeitamente possível de se ter no coração. E Deus está fora do tempo, então dá para fazer um macete ali e falar, ó Senhor, eu recebi as cinzas meio distraído, não estava preparado. Então assim, eu me coloco diante do Senhor com o coração contrito, peço tua ajuda para viver uma santa quaresma no espírito de jejum, de penitência pelos meus pecados. E peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e considere que eu recebi as cinzas com este espírito e me dê, se o Senhor achar conveniente, se for da tua santa vontade, Senhor, me dê a graça, as graças que eu teria recebido se tivesse recebido as cinzas direito. Vai que cola, entendeu? Vai que cola. Eu não estou garantindo nada, mas Deus é Deus e Ele gosta de nos dar uma ajuda. Entendeu? Ele nos ama muito. Então, assim, vale a pena pedir, entendeu? Mal não faz. Tá? Então, assim, aproveita. Agora a gente chega no último ponto, que talvez seja o ponto mais importante, tá? Que é o seguinte: o que devemos fazer para passar bem a quaresma, segundo o espírito da igreja? Primeiro, são 4 coisas. Primeiro, observar exatamente o jejum. Tá? É porque antigamente a quaresma tinha prescrito vários jejuns. Então, a gente pode adaptar isso falando de cumprir, observar exatamente as penitências que nós nos propomos a fazer. Tá? E aí, que tipo de penitência? Ele explica: mortificar-nos não só nas coisas ilícitas e ou perigosas, mas ainda quanto pudermos nas coisas lícitas, como, por exemplo, nos moderar nas recreações. O que isso quer dizer? Quer dizer, em outras palavras, que assim, você fazer penitência de não pecar não é penitência. Tá? Penitência é você... Penitência é você se privar de coisas que você poderia fazer e que você gostaria de fazer, mas que você vai se privar daquilo. Isso é uma penitência, isso é uma mortificação. Tá? Eu tenho diabetes, eu não posso comer doce, então agora na quaresma eu vou oferecer minha penitência de não comer doces. Qual é, cara? Qual é? Você está enganando quem? Quem? Quem que você quer enganar? Você acha mesmo que você engana Jesus com esse papo? Você acha que a Virgem Maria não tá vendo o teu esqueminha? Você acha? Padre, olha, minha penitência desta quaresma vai ser parar de assaltar os outros na rua, sabe? Minha profissão é o assalto, sabe? Minha profissão é o assalto, mas durante a quaresma eu não roubo ninguém. Meu filho, né? Pelo amor de Deus. Então, essa lógica é a mesma lógica que você... É tão absurdo quanto quando você vira para Jesus e você fala que vai se abster de pecar na quaresma. Eu vou fazer jejum e não fazer fofoca. Não faz mais do que a sua obrigação. Não devia fazer fofoca o ano inteiro. Fazer fofoca é pecado. Tá? Grave muitas vezes. Pecado mortal muitas vezes. Não sempre, mas muitas vezes. Tá? Então assim, é o mínimo que você faz. Chama-se ter vergonha na cara. Agora, que tal oferecer uma penitência de verdade? Que tal se abster de comer algo que você gosta? Tomar o banho numa temperatura que seja um pouco desagradável? Se propor a
dar uma esmola um pouco maior, uma esmola que vai te fazer falta, que vai doer no teu bolso. Claro que não uma esmola que seja irresponsável com a tua família, mas uma esmola que vai te fazer se privar de coisas que você gostaria de fazer. Né? Que tal parar de comer fora todo dia durante a quaresma? Que tal, sei lá, se propor a comer mais de uma coisa que você não gosta e menos de uma coisa que você gosta todos os dias? Né? Que tal se propor a não jantar, por exemplo? Né? Que tal se propor a tomar água numa temperatura diferente da que você gosta? Se você gosta de água gelada, toma temperatura ambiente. Se você gosta de temperatura ambiente, toma gelada. Coisas lícitas. Não pecado. Se abster de pecado não é penitência, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Não se façam de bobos. Vocês não são bobos. Tá bom? Olha lá. Agora, às vezes as pessoas perguntam, padre, me dá exemplos de penitência. Veja, isso é uma coisa que eu nunca li em lugar nenhum, tá? Isso é uma coisa que eu inventei na minha cabeça, mas que pra mim sempre funcionou. Que é o quê? Quais são os pilares da quaresma, ao menos como a gente vive atualmente, né? Oração, jejum e esmola. Oração, então, é bom rezar mais na quaresma, escolher alguma oração extra para fazer, alguma prática devocional extra, dando sempre prioridade para fazer poucas coisas com intensidade e com amor, ao invés de fazer muitas coisas. Tá? E lembrando sempre que a melhor coisa que se tem para se meditar na quaresma é a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por consequência as dores da Virgem Maria. Depois, oração, jejum. Jejum entra todo tipo de penitência. Tá? Todo tipo de penitência, todo tipo de mortificação. Todo tipo de não que você diz para o seu corpo. Tá? Então, oração, jejum. Por fim, esmola. Esmola o quê? Obras de caridade. Então, você pode tanto dar esmola, realmente, se você tem dinheiro, dar esmola, fazer obras de caridade, ajudar os pobres, ajudar a igreja, ajudar um projeto que você confia. Como você também pode fazer o quê? Obras de misericórdia. Temos as obras de misericórdia espirituais, temos as obras de misericórdia corporais. Você pode realizá-las todas. Ou uma das obras de misericórdia, por exemplo, é visitar os presos. Faça um trabalho voluntário, vai lá visitar os presos na cadeia. Se é uma coisa que te cabe, né? Se você sente que pode ser útil nisso, conversa com a pastoral carcerária da tua cidade, da tua paróquia, vê como é que tu faz para ajudar. Vai ajudar num asilo, se propõe a visitar o cemitério uma vez por semana e rezar pelos mortos. Tá? São obras de caridade, obras de misericórdia, e lembrando, neste santo ano jubilar, indulgenciadas, com indulgência plenária, se você cumprir as outras condições, é claro. Tá? Então, eu sugiro sempre uma penitência escolhida para cada um dos 3 pilares. Uma penitência com relação... Penitência, né? 3 obras, para ver bem a quaresma, né? Uma obra de oração, uma obra de penitência e uma obra de caridade. Tá? Então, a segunda coisa que devemos fazer para passar bem a quaresma é o que ele diz aqui. Fazer orações, esmolas e outras obras de caridade cristã para com o próximo, mais do que em qualquer outro tempo. Que eu acabei de falar. E por fim, ouvir a palavra de Deus, não por mero costume ou curiosidade, mas com o desejo de pôr em prática as verdades que ouvirmos. Em outras palavras, se dedicar à leitura da Sagrada Escritura e à meditação da Sagrada Escritura, de modo especial a meditação das passagens sobre a paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, que pode muito bem ser a sua obra dentro do campo ali do pilar da oração. Eu me proponho a meditar a Sagrada Escritura todos os dias da quaresma pelo tempo X. Por que não? Só vai te fazer bem. Por fim, quarto, ter grande cuidado em nos prepararmos para a confissão.
para tornar mais meritório o jejum, estando em estado de graça, tendo se confessado bem, etc., e para nos dispormos melhor para a comunhão pascal. Lembrando que nessa época aqui era muito comum as pessoas que só comungavam na época da Páscoa. Tá? Então, este foi o nosso áudio sobre a Quaresma. Tá? Espero que seja útil para vocês, espero que mova o coração de vocês, e peço profundo perdão do meu coração, porque o nível de loucura nesse áudio está um pouco elevado, mas eu acho que é porque eu estava gravando aqui com bastante sono e talvez com um pouquinho de pressa. Mas eu acho que ficou razoável, né? Então tá bom. Agora eu lhes dou a bênção e vocês vão embora. Mas não vão embora antes de, por favor, tá? Curte esse bagulho, comenta, compartilha para os teus colegas. Lembra que eu não estou usando o Instagram. A proliferação do Morier, deste podcast, do Telegram, de tudo, depende das tuas mãos servirem de instrumento da Santa Providência. Me ajuda a te ajudar para a maior glória de Deus. Tá bom? Então é isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Padre Pio de Pietrelcina e de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe e juízo.